Graça e paz, bom dia. Estamos aqui para mais uma devocional de Natal. Desta feita é o nosso quinto dia, número 5 das nossas reflexões de Natal. Hoje, dia 5 de dezembro de 2021. E nós estamos aqui para trazer mais uma exposição, Nós estamos desde o dia 1º de dezembro, trazendo mensagens expositivas, reflexões, meditações, tirado aqui do livro de um teólogo bem conhecido da atualidade, que é o John Piper, e o seu livro, ou o livreto, O Alvorecer da Alegria Indestrutível, leituras diárias para o Advento. Então ele traz aqui nesse livro, para cada dia de dezembro, do mês de dezembro, uma palavra se referindo ao sentido verdadeiro do Natal, E a gente tem aproveitado essa oportunidade e tem compartilhado com vocês também o conteúdo desse livro, trazendo uma mensagem bíblica, saudável e desmistificando se essa questão, se o cristão pode ou não pode comemorar o Natal, se é correto, se é errado. E nós já explicamos aqui em outros vídeos anteriores, inclusive você pode assistir desde da primeira reflexão, até essa que está sendo gravada exatamente nesse momento, ok? Você pode nos acompanhar nas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, nós temos o nosso Facebook, nosso YouTube, também um canal no YouTube, PR Cleiton e Família. Então você pode estar vendo os nossos vídeos, curtindo, dando seu like e também compartilhando, de maneira que esta mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. Amém? Então a gente conta com o apoio, com a ajuda de vocês para difundir esse conteúdo bíblico para edificação, trazendo uma mensagem de esperança, de salvação para todos que o Senhor Deus permitir que assista os nossos vídeos. Hoje então nós vamos falar sobre por que o Natal aconteceu, por que do nascimento de Cristo. É muito importante esse tema na Bíblia, o nascimento de Cristo, ou a encarnação do Verbo, que é o Senhor Jesus. Então, nós vamos fazer a leitura bíblica na primeira carta, ou a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 5, depois o versículo de número 8. Nós vamos aqui abreviar a leitura, mas você pode acompanhar aí na sua casa. Diz assim então a palavra de Deus: vocês sabem que ele, se referindo ao Senhor Jesus, Jesus, se manifestou, ou nasceu, ou se encarnou, ou se revelou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Interessante esse versículo, muito profundo. E só nesses 2 versículos nós temos aí várias aplicações, vários temas que poderia ser tratado aqui. Então vamos aqui, de uma maneira resumida, evidentemente, trazer para vocês algumas verdades sobre esse texto sagrado e o que ele tem a ver com o Natal. Por 2 vezes, em 1 João 3, de 1 a 10, nos é dito o motivo do Natal. Isto é, a razão pela qual o eterno e divino Filho de Deus veio ao mundo como um ser humano. Então, essa doutrina da humanidade de Cristo está em toda a Escritura, desde o Antigo Testamento, quando os profetas falaram que ele viria, que ele nasceria, que ele seria homens de dores, experimentado no trabalho, que ele sofreria, E essa palavra então se cumpre na pessoa de Cristo Jesus.
se cumpre na pessoa de Cristo. Quando o anjo do Senhor veio até aquela jovem lá em Nazaré, né, e fala com ela, se revela a ela e mostra para ela um plano soberano de Deus. E então o anjo fala, o anjo Gabriel, o mensageiro de Deus, diz, sobre o Espírito Santo te envolverá, e no teu ventre será gerada uma criança, e essa criança será chamada Emanuel, que significa Deus conosco. E esta criança, esse menino, ele vai crescer e ele vai trazer salvação para o teu povo, para o povo. Ele vai trazer libertação dos cativos. E ali esse plano que já existia antes, lá na eternidade, evidentemente nós cremos nisso, que Deus não foi surpreendido pela queda, né, pela desobediência de Adão e Eva, mas logo depois Deus já traça um plano de redenção, refutando a chamada teologia, uma determinada a teologia relacional, que diz que Deus não sabia que Adão e Eva iam pecar e que ele teve que criar um plano B, né? De enviar o seu filho. Não, nada disso. Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é presciente, é onisciente, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então Ele já havia traçado um plano redentor, um plano de salvação. O segundo Adão, que é Jesus, já iria vencer Satanás. Já estava tudo determinado por Deus, pelo soberano Deus, no tempo, no espaço e na história. E esse plano então se cumpre. Jesus veio como ser humano, se encarnou, pegou forma humana. Não tinha natureza pecaminosa, porque o texto vai falar justamente que Jesus não era pecador, no sentido de que havia nele a natureza pecaminosa. Havia o corpo humano, carne, né, com as inclinações ou as limitações humanas no sentido normal, como as necessidades ou as fraquezas do corpo, né, necessidades do corpo, como comer, beber, dormir, todos esses aspectos, mas sem o pecado, sem a natureza pecaminosa. Então essa doutrina da humanidade de Cristo e a não pecaminosidade de Cristo, ela é afirmada nas Escrituras. E a gente precisa ensinar isso, para combater as heresias de que Cristo não era homem, que era apenas um fantasma, ou que ele apenas tinha a aparência de corpo, de homem, mas na verdade ele era só Deus. Então ele não sentiu dor, ele não sentiu fome, era apenas a aparência de homem. Então essas doutrinas que existiam ali nos tempos de Paulo, no século I, e que até hoje muitas pessoas querem combater o lado humano de Cristo Jesus, desconstruindo a doutrina da humanidade de Cristo, a igreja precisa se posicionar a favor da humanidade de Cristo. Porque é importante a gente crer nisso. Porque a gente vai crer na dor, no sofrimento de Cristo, por tudo que Ele passou por nós. Então no versículo 5 de João diz: vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Assim, a não pecaminosidade de Cristo é afirmada. Nele não existe pecado. Então, Jesus veio, se encarnou, mas ele não tinha a natureza pecaminosa, porque ele fora gerado pelo Espírito Santo. O homem, ele só herda a natureza pecaminosa pela relação íntima de um homem e de uma mulher, porque isso é herdado de Adão e Eva. Então todos que são nascidos de mulher, pela relação íntima, eles já herdam a natureza pecaminosa. É por isso que Jesus disse que é por isso que a Bíblia diz que nós temos que ensinar os nossos filhos desde criança o caminho de Deus. Por quê? Porque se a criança for entregue aos seus próprios caminhos, pela natureza
inclinada, adâmica, pecaminosa, depravada que existe naquele ser bonitinho, bem fofinho quando nasce, se essa criança, quando ela tiver concepção das coisas, a sua inclinação natural será para o erro, para o pecado. É por isso que o pai e a mãe devem orientar, disciplinar, doutrinar e ensinar o caminho de Deus. Por isso que o salmista diz que em pecado me concebeu minha mãe. Ele está falando exatamente sobre que até mesmo a criança, ela nasce com essa natureza pecaminosa, pelo meio natural da relação íntima de um casal. Mas com Jesus foi diferente, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele era homem, porém não havia natureza pecaminosa. Ele foi tentado, sim, mas ele venceu o pecado, ele venceu as tentações como homem, para socorrer, diz lá em Hebreus, aqueles que também são tentados. Então é uma doutrina que a gente precisa ler, se aprofundar, tanto nas Escrituras como também ler bons livros que tem aí sobre esse tema, a humanidade de Cristo. E o Natal, então, revela essa natureza, essa humanidade de Cristo, e também afirma a doutrina da humanidade de Cristo e a não pecaminosidade de Cristo também. E a razão para a sua vinda, para o seu nascimento, é também afirmada nesse texto de 1 João 3, 5 e 8, que diz que ele se manifestou para tirar os pecados. O que significa isso? Que ele veio para libertar o homem do poder, do domínio do pecado. Então, aqueles que nasceram de novo, aqueles que tiveram um encontro regenerador com o Senhor Jesus através do Evangelho, ele foi liberto do domínio do pecado. De maneira que ele peca por acidente, não mais por prazer. Ele peca porque ele ainda não está livre da presença do pecado. Nós estamos livres do domínio do pecado, mas nós não estamos livres da presença do pecado. É por isso que Paulo diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Porque nos meus membros, porque na minha carne opera uma lei, a lei do pecado, que é inimigo de Deus e do Espírito e da vontade de Deus. Então existe essa luta, e sempre vai existir. Quando é que essa luta vai terminar? Quando Jesus Cristo voltar e o nosso corpo, essa natureza pecaminosa, essa natureza depravada, ser transformado em uma natureza e um corpo glorioso, sem pecado, perfeito, igual a do Senhor Jesus pós-ressurreição. O corpo glorioso. Então, nós seremos livres da presença do pecado. Então, Cristo veio para isso. Cristo se encarnou, Cristo nasceu para isso, com essa missão. E o Natal, então, traz para nós essa verdade de quem Cristo é e o porquê que ele veio, o porquê que ele se encarnou, qual é o propósito, qual é o sentido, o que está por trás daquele advento, daquele acontecimento. Depois, na segunda parte do versículo 8, João diz: para isto se manifestou o Filho de Deus. E aqui ele está mais uma vez afirmando uma das principais doutrinas também da Bíblia, que é a doutrina da deidade de Cristo. Cristo é Filho de Deus. Cristo, Jesus, é Deus. Isso é inquestionável por aqueles que creem nas Escrituras, daqueles que recebem Cristo pela fé, e é revelado a ele o Evangelho. Então nós cremos na deidade de Cristo. Ele é Filho de Deus, ele existia antes de todas as coisas. Então ele se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. Quais são, ou o que seria, ou o que é essas obras do diabo? É o foco, e o foco específico que João tem em mente aqui, quando diz isso, as obras do diabo, é o pecado que o diabo promove. Então, o pecado é as obras do diabo. Quando ele diz as obras do diabo, ele está se referindo ao pecado que o diabo promove. Ou seja, a nossa natureza pecaminosa, ela dá armas para que o inimigo possa gerar o pecado, para que o inimigo promova o pecado ou nos leve à queda no pecado. Então, existe uma ação do inimigo
que se junta a uma inclinação que já existe no homem. Então, o diabo, ele se aproveita, digamos assim, ele se favorece dessa tendência humana para os prazeres, para o pecado, e ele então nos tenta, ou ele cria, ou ele favorece meios para nos fazer pecar. Então, essas são as obras do diabo. Essas são as obras do diabo. E o Filho de Deus se encarnou, Jesus veio, nasceu, e essa é a mensagem que está verdadeiramente no centro do Natal, para destruir essas obras, para tirar o homem dessa escravidão, para abrir os olhos espirituais do homem, para abrir o entendimento do homem, para a luz do Evangelho poder quebrar, destruir as cadeias que Satanás usa, se utiliza para nos prender ao pecado, para nos prender a uma vida de vícios, de desobediência. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina neste dia. Então nós vemos isso na primeira parte do versículo 8. Aquele que pratica o pecado, está escrito também aqui na primeira epístola de João, o que pratica o pecado, aquele que tem prazer no pecado, aquele que vive na prática do pecado, ele procede do diabo. Ou seja, ele tem as suas origens, ou ele tem os seus sentimentos, ele tem as suas faculdades dirigidas ou guiadas pelo diabo. Portanto, ele não é um homem ou uma mulher regenerada. Por isso que é impossível um verdadeiro cristão regenerado, convertido, viver na prática do pecado. É impossível. Porque seria uma incoerência. Como eu como homem de Deus, como uma mulher de Deus cristã, transformada, regenerada, pode ter prazer naquilo que ofende ao meu Senhor Jesus. É por isso que tem uma frase de Charles Spurgeon, quando ele diz: como eu posso praticar, como eu posso brincar com aquilo que matou o meu Senhor Jesus, o meu Salvador. Ele está se referindo ao pecado. Como a gente pode ter alegria em pecar? Como eu, como cristão, você ou nós, como igreja do Senhor, temos prazer na desobediência. Se somos regenerados, transformados, nós vamos ter que mortificar a carne, nós vamos ter que lutar contra o pecado que nos assedia, que nos tenta, que está diante dos nossos olhos todos os dias. Mas aquele que vive na prática do pecado, ele procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, quando o diabo se manifesta naquela serpente, e ele favorece ou ele engana Adão e Eva vai e dá ao marido, Adão, a partir daquele momento, o diabo, ele sempre vai estar agindo, ele sempre vai estar trabalhando, e até hoje ele trabalha, para nos prender ao pecado, para nos prender a uma vida longe dos propósitos de Deus. E essa é uma realidade que nós precisamos entender. Então o pecado, ele tem essa conotação. Então nós temos três inimigos. Nós temos o diabo, nós temos o pecado, nós temos o mundo. E o diabo, ele sempre trabalha agindo dessa forma, nos trazendo o mundo e nos trazendo o pecado, os prazeres, as tentações, porque ele nos observa. Ele nos olha e aí ele percebe que nós muitas vezes somos inclinados a um determinado vício, a uma determinada prática. E ali ele vai agindo, ele vai tentando nos derrubar. Mas o Filho de Deus, o Senhor Jesus, veio para destruir, para desfazer. E Jesus fez isso na cruz. Na cruz, Cristo separou para si. Cristo trouxe para si um povo eleito. E esse povo eleito, ele tem prazer na lei do Senhor. Esse povo eleito, separado, comprado, selado pelo Senhor Jesus, pelo Santo Espírito, ele combate o pecado, ele luta contra o pecado. Então, duas vezes, João nos diz que o Natal, o Filho de Deus se torna humano.
Essa é a mensagem do Natal, a encarnação de Cristo Jesus. A vinda de Cristo para quê? Para libertar. A vinda de Cristo, a vinda de Cristo para quê? Para trazer uma nova natureza nos depravados, naqueles que estão decaídos, naqueles que caíram da graça de Deus, que somos nós. Aconteceu para tirar os nossos pecados, então ele veio, essa é a mensagem do Natal. O Filho de Deus se tornou humano para quê? Aconteceu isso, esse advento, essa vinda do Messias, do Senhor Jesus, para tirar os nossos pecados, ou para destruir as obras do diabo, isto é, o pecado. Jesus nasceu de uma virgem por obra do Espírito Santo, isso é fato, está escrito, e nós cremos nisso. Um cristão que examina as Escrituras, jamais ele vai deixar de crer no nascimento virginal de Cristo Jesus. Ele nasceu como qualquer outra criança. A única diferença é porque o processo de concepção, de geração dele, de Cristo Jesus, foi através do Espírito Santo. Mas no ventre de uma mulher, e ele nasceu de um parto como qualquer outra criança nasceria. Né? Então nós cremos nisso, nós cremos que Maria foi uma mulher agraciada, uma serva de Deus que esteve à disposição da obra soberana de Deus. Ela não merece ser louvada e adorada, evidentemente que não. Agora, ela é uma mulher piedosa, que nos traz grandes lições de gratidão, de adoração e de obediência. Então, essa é a verdade. Isso está escrito em Mateus 1, 18 e 20, o nascimento de Cristo, como aconteceu todo esse processo. Ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Está lá em Lucas 5, 52, os homens se admiravam, né? Os doutores com 12 anos se admiravam da inteligência, da sabedoria do menino Jesus. E foi perfeitamente obediente e sem pecado em toda a sua vida e ministério. Até a morte de cruz, ele foi obediente. Como diz lá em Filipenses 2, 5, 8, Hebreus 4, 15. Ele cumpriu, ele foi um homem perfeito. Ele teve a sua humanidade perfeita, ele cumpriu toda a obediência a Cristo, né? Ele andou de maneira digna, não houve nenhum engano nos seus lábios, como diz o profeta Isaías, não houve nenhum erro na vida dele, e foi apenas os nossos pecados estavam sobre ele, e ele morreu por nós, e ele ressuscitou também para a salvação e vida eterna dos seus eleitos, e ele viveu essa vida, então ele tem credencial, ele tem autoridade para desfazer as obras do diabo. Ele tem autoridade para dizer, vai e não peques mais. Ele tem autoridade para dizer, os teus pecados estão perdoados. Ele tem autoridade para dizer isso. Ele é o nosso advogado fiel. Ele tem a autoridade para advogar a nossa causa. Ele tem autoridade para nos limpar, para nos purificar, para nos reconciliar, para nos sarar. Porque ele foi o homem perfeito. Porque ele cumpriu todo o plano de salvação. Ele cumpriu toda a justiça de Deus, foi imputada a Cristo. E ele cumpriu isso de maneira digna. Foi obediente, fiel, não pecou, não transgrediu nossos pecados, né? Tome isto de forma pessoal, individualmente, os nossos pecados, a minha transgressão, a sua transgressão. Então, que possamos entender isso e possamos amar e ame o Senhor Jesus por isso. Glória a Deus, que nós tenhamos uma vida de obediência, uma vida de adoração, uma vida que viva intensamente para a glória de Deus, por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Glória a Deus. Que o nosso sentimento seja um sentimento de temor, de santo temor. Por mais que durante a nossa vida a gente cometa erros, mas uma vez conhecendo este Evangelho, que é Cristo, uma vez recebendo esta graça, uma vez tendo esse contato, essa intimidade, experimentando essa obra regeneradora, como nós podemos voltar à lama do pecado? Como nós podemos voltar ao vômito como um cão, ou à lama como um porco, como uma porca? Não. Porque o nosso sentimento tem que ser de amor, de fidelidade para com esse Deus. Eu sempre digo para minha esposa aqui, sempre a gente conversa, eu choro na presença de Deus.
com meu coração cheio de alegria, de gratidão, por Ele ter me restaurado, por Ele ter me restituído a minha família, o nosso ministério de pregação pastoral. Passamos agora quase um pouco mais de um ano pastoreando a igreja. E nós estamos aqui lutando contra o pecado. Evidentemente que ficou essa imagem ou essa mancha na nossa carreira cristã. Mas isso não pode nos fazer parar. Nós temos que levantar a nossa cabeça. Fomos perdoados, fomos regenerados. Então, nós precisamos então lutar, combater o pecado, pregar a verdade de Deus, viver esta vida de santificação. E que tudo o que nos aconteceu sirva de exemplo, sirva de testemunho, para a gente poder ensinar aos outros uma caminhada de fidelidade e de compromisso com o Senhor. Aleluia! Então receba essas palavras bem pessoais do apóstolo Paulo e torne-as suas palavras e minhas palavras. E o que foi, dentre tantas palavras profundas que o apóstolo Paulo falou, qual foi a palavra que vem nos impactar nessa manhã? É o que está escrito em Gálatas 2:20, ele diz: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Essa é a verdadeira conversão. É viver uma vida pela fé. É viver uma vida na dependência de Deus. Nós não vencemos o pecado pela força do nosso braço, pela nossa intelectualidade, pelos nossos conhecimentos teológicos, não. Não é pelo tempo de evangélico ou porque eu tenho um título na igreja, não. Nós vencemos o pecado, nós estamos de pé todos os dias, é por causa de Cristo Jesus que nos sustenta. Foi Ele, é pela obra dEle, é pela vida dEle que estamos aqui. E aí nós devemos viver pela fé, nessa dependência de Deus, de todos os dias nos regozijar, nos alegrar em Cristo, ter o nosso contentamento nele, nos deleitar nele, amar a Ele e fazer notório o seu reino através do nosso testemunho e através da nossa pregação. Que possamos incentivar as nossas famílias a amar o Senhor Jesus e que a nossa vida, que nós possamos viver intensamente esse amor para com o Senhor Jesus, de maneira que todos os dias e que em todos os momentos, quanto mais nos aproximamos do Senhor Jesus, o mundo já não tenha mais sentido para nós. Que o pecado perca força, que a natureza, os desejos seja mortificado, vencido, para que tenhamos uma vida de alegria, de fruto do Espírito Santo. E eu concluo essa reflexão dizendo: foi assim que Ele destruiu as obras do diabo e nos resgatou dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Não deixe o Natal no abstrato. Não deixe que essa festa, esse momento tão sublime que é o Natal, fique apenas os ímpios, ou que a sociedade, que a imagem ou o centro do Natal seja o Papai Noel, seja o paganismo, seja a adoração ao Deus Sol. Esqueça essas mitologias, esse paganismo. Mas que nós como igreja possamos nos levantar e dizer: ei, o Natal é Jesus Cristo, o Natal é o Senhor Jesus encarnado. O Natal é o Senhor Jesus que veio salvar, libertar, que veio regenerar. É Ele, o Natal é Ele, é o nascimento dEle, que foi o marco da história. Então é essa verdade que nós devemos adorar, é esta verdade que nós devemos pregar no Natal, e não deixar com que a gente percamos essa referência acerca de Cristo Jesus, ou deixemos que o ímpio, que o mundo implante que o Natal é o Papai Noel. Por quê? Porque nós como cristãos nos esquivamos de falar aquilo que as Escrituras diz. Eu sei que há muita divergência, mas nós não podemos nos calar diante do nascimento de Cristo. É um fato, é verdade, é bíblico, e não é pecado cristão ter o Natal como um dia de adoração, de louvor. Ah, pastor, mas não foi no dia 25 de dezembro. Eu sei, meu querido,
Muitas controvérsias com relação à data. Ah, pastor, mas existe muito paganismo, muita história por conta desse Natal. Eu sei também. Mas para nós cristãos o Natal é Cristo, é o nascimento do nosso Salvador. Então a gente precisa testificar isso, a gente precisa adorar o Senhor e aí cantar e cultuar a Ele por isso. Então não perca essa verdade. Não se deixe levar por essa cultura, mas que possamos resgatar o verdadeiro sentido do Natal. O seu conflito com o diabo, sua vitória. Ele veio para isso, Jesus veio para isso, para nos dar vitória e para nos garantir uma vida eterna, uma vida de paz, de alegria, e que neste Natal, neste mês, agora se aproximando, você possa reunir a sua família. Se tiver culto na sua igreja, vá e adore a Ele, e cante louvores a Ele. E agradeça a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus para nos libertar das obras das trevas e para nos trazer uma nova natureza. E em breve esse nosso amado Jesus voltará. Jamais a gente pode deixar de adorar o Senhor Jesus por essas verdades maravilhosas. Amém? Que Deus te abençoe e te fortaleça. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus. Fica na paz de Cristo Jesus.